Saúdo a todos, uma boa noite, paz do Senhor. Hoje vou meditar com vocês uma palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, do nosso Deus, do Deus de Israel, que está escrito no livro de Lucas, no seu capítulo 15, do verso 11 ao 32, que diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo desolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Jesus conta uma parábola que foi escrita pelo discípulo Lucas. É uma história que alguns de vocês se encontram. Nessa história também Jesus conta uma história de um rapaz que vivia na casa do pai, sentava na mesa com o pai, vivia na presença do pai. Mas um dia esse jovem decidiu sair da presença do pai para viver suas aventuras, para viver seus devaneios, suas ilusões. Ele aceitou que podia ser feliz sozinho, fora da presença do pai, e pediu a sua parte a ele. Para o pai isso doeu, pois ele estava pedindo a morte. Porque em Israel, o filho que pedia algo, alguma herança, ele estava desejando a morte do pai, a morte da mãe, ou a morte de algum dos seus parentes. Mas o pai deu a parte da herança dele. A Bíblia vai dizer que ele pega e vai viver suas aventuras. Mas o que eu venho dizer nesta noite, que tudo que você tem longe do Pai se acaba. Tudo que você faz longe da presença do Pai se acaba. A palavra de Deus diz que durou pouco tempo e se acabou toda a herança que estava na mão daquele rapaz. Pois gastou tudo, acabou os amigos, acabou as resenhas, acabou as aventuras, acabou tudo que para ele era bom. Mas de uma coisa ele não sabia, que longe do Pai tudo iria se acabar. Não adianta a gente ter tudo. Não adianta termos uma vida de riquezas, mas não ter a presença do Pai. Não ter a presença de Deus. A presença de Deus em nossa vida, ela é essencial. A presença de Deus em nossa vida, ela é que nos move. A presença de Deus em nossa vida é que nos restaura, é que está conosco para todas as situações. Então não adianta estarmos vivendo as aventuras, pedir as nossas riquezas que o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso nos dá e viver sem a presença dEle. Voltando à palavra, a palavra diz que durou pouco tempo e se acabou, pois gastou tudo, acabou os amigos, chegou ao ponto de desejar a comida dos porcos.
E quando ele estava tendo aquele desejo, aquele rapaz, ele se lembrou da casa do pai. A Bíblia vai dizer que ele caiu em si e disse: os servos do meu pai têm alimentos, têm casa. E aqui eu começo a falar para vocês. Quantas vezes passamos, quantas vezes lembramos que na casa do nosso pai tem mantimento. Às vezes pensamos em chutar o pau da barraca. Às vezes pensamos em abandonar a nossa caminhada. Mas tudo na nossa vida sem o pai não é nada. O pai pode até viver sem o filho, mas o filho não pode viver sem o pai. O pai é nossa base, o pai é nossa fortaleza, o pai é quem briga pelas nossas vidas, o pai é quem está do nosso lado, o pai é quem está conosco de manhã, de tarde, de noite. O pai é aquele que é onisciente, onipotente, onipresente. O pai é aquele que está em nossas vidas aonde necessitarmos. Em qualquer meio, em qualquer situação, ele está conosco. O que mais me chama a atenção é que as religiões faz assim comigo e faz assim com você. Quando erramos, quando falhamos ou quando se afastamos, a religião quer dizer para você e para mim que você perdeu o direito de ser filho. Mas hoje venho te dizer para você, uma vez filho, sempre filho. Não importa quem fale da nossa vida, não importa quem fale que você voltou para a casa do pai, não importa quem te julguem, não importa quem fale coisas para te machucar. De uma coisa eu tenho certeza, que o pai ele está vendo. De uma coisa eu tenho certeza, que você não vai ser servo, que você vai ser filho, sempre filho. Não importa o que dizem para você, uma vez filho, sempre será filho. Quem tem filho sabe disso. Seu filho pode fazer o que for, uma vez filho, sempre filho. No capítulo 15, verso 18, o filho decide voltar para a casa do pai, mas o desejo dele era voltar como servo. Às vezes há pessoas assim, quando erram,